Montevidéu, Uruguai, 13 de outubro de 1972. O voo 571 partiu para Santiago do Chile com 45 pessoas a bordo. 19 delas pertenciam a um time de rugby. Ao sobrevoar a cordilheira, uma tormenta envolveu a aeronave, transformando-a no que se conhece como a tragédia dos Andes. Era um time de rugby, uruguaios, que viajavam ao Chile para jogar. Jogadores, tinha também alguns parentes dos jogadores, porque tinha sobrado alguns lugares livres no avião. Uma tempestade muito forte, de vento de frente, provocou que o avião voasse a uma menor velocidade com relação ao terreno. Então os pilotos acharam que estavam sobre certo ponto e que já estavam atravessando os Andes para descer. No entanto, tiveram um desvio de aproximadamente 100 quilômetros, o que causou que o avião estivesse sobre uma área montanhosa muito elevada. O piloto tentou até o último momento corrigir a trajetória do avião, mas a catástrofe já era inevitável. A primeira coisa que aconteceu foi que o avião bateu no cume de uma montanha. Perdeu a asa direita e a asa, ao se soltar, bateu na parte traseira do avião. Então o avião continuou caindo já sem asas e se arrastou por 350 quilômetros, durante 750 metros de distância. As estatísticas confirmam que ninguém é capaz de sobreviver a um acidente dessa magnitude. No entanto, para alguns escolhidos deste voo, esse não parecia ser o caso. Eu entrei cedo no avião e meu melhor amigo Gaston Costemadi me disse: vem, coach, senta aqui do meu lado, no último assento. E sentou outra pessoa. Então fui para frente, me sentei na frente da asa, decolamos e disse em um momento: batemos. E você logo percebe por que entrar. Me agarro à poltrona da frente, pensando que vou morrer, vai doer, como será? Tenho 24 anos, caramba, não quero morrer. Até que para. E aí, um silêncio absoluto invade, não é? E me viro para fugir e vejo que não tem mais um avião atrás de mim. Atrás de mim estava cortado. E meu amigo que estava, e meu melhor amigo, e todos os que sentaram no fundo não estavam. No momento antes do impacto, não me diga por quê, fiquei de pé e me segurei no negócio da bagagem de cima. O avião bateu e a poltrona onde eu estava se partiu e o avião, esse que voa para trás, a mala. Eu fechei os olhos e segurei com força. Bum! Os ouvidos... A cabine se pressurizou e explodiram. Então, quando tudo parou assim, com um silêncio, eu disse: pá, é verdade que depois de morto a consciência continua existindo. Eu percebi as coisas. Quando eu faço assim, eu abro meus olhos e toco meu rosto. Percebi que estava vivo. Olho para frente, todas as poltronas tinham sido arrancadas. Do meio para frente, tá. E avancei um pouco, movi a poltrona e Canessa apareceu. De repente, estava cercado de mortos e feridos e de algo que parecia irreal. De maneira incrível, Coach Inciarte e Gustavo Zerbino mudaram de lugar dentro da aeronave, e isso fez com que sobrevivessem ao acidente. Mas a verdadeira odisseia só estava começando. Eles e outros 25 passageiros que ainda permaneciam com vida estavam sozinhos na cordilheira, cercados de centenas de quilômetros de gelo e neve. Todos achamos que vinham nos buscar, que sabiam onde estava o avião. E começam a passar os minutos e ninguém vinha nos buscar, e começam a passar as horas e ninguém vinha nos buscar, e começam a passar os dias e ninguém vinha nos buscar. Tínhamos encontrado um rádio que se conectou à antena do avião. 10 dias depois escutamos: se confirma que Fairchild 571 é dado por perdido. Em fevereiro voltaremos para buscar os restos do avião e os cadáveres. Foi muito duro. Eu sempre fui autoritário e rebelde. Eu não queria ser um cadáver de 5 meses, então na manhã seguinte, me levantei às 6 da manhã.
e fiquei em pé para olhar por onde o avião tinha se arrastado. Eu disse, eu vou subir lá em cima, para ver o que tem lá. Apareceram Numa Turcati e Daniel Maspons. O que você vai fazer? Eu vou subir, aqui eu não fico. E começamos a subir e a subir e a subir. E quando chegamos ao topo, esperávamos ver as pradarias verdes do Chile e o Pacífico. Vimos 150 quilômetros de montanha para oeste. Uns 3.000 quilômetros para o sul, 12.500 para o Alasca. Só haviam picos, eram como... Os picos são como as ondas, são todos iguais. A maioria dos sobreviventes do voo tinha apenas 20 anos. Muitos deles não conheciam a neve antes do acidente. 17 dias depois, a cordilheira os testou mais uma vez. De repente senti... Foi a avalanche que veio e entrou. E cobriu assim. E aqui dentro ficaram 60 centímetros de ar. Quem estava em cima era Nicolite, eu tinha os pés dele. E eu assim, para que me respondesse, quer dizer, ele morreu na hora. Eu me mudei de lugar outra vez. Mudei de poltrona e mudei aqui. 8 pessoas morreram na avalanche. Pela segunda vez, Gustavo Zerbino mudou de lugar. E isso salvou a vida dele. Foi sorte? Ou por acaso ele estava destinado a sobreviver à tragédia dos Andes? Mas havia algo que me surpreendia. Muito além da dor que eu sentia pelos que já não estavam. Que era a surpresa por estar vivo. Era algo inexplicável. Que depois, com o tempo, fomos processando. E tentando explicar algumas coisas, outras continuam inexplicáveis até hoje. Quando eu levantei de manhã, digo... Apache, olha como o Numa está. Ele o tocou e estava morto. E quando o trouxe até aqui assim, na mão... Abri a mão dele e ele tinha um papelzinho que dizia... Não há amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Eu disse, Roberto... E ele me disse, já sei, vamos embora amanhã. Então Nando, Roberto e Vicentim partiram na manhã seguinte. 60 dias depois do acidente, os sobreviventes tomaram uma decisão. Deviam se afastar do acampamento e buscar ajuda. Roberto Canessa foi um dos jovens escolhidos para realizar uma expedição que parecia impossível. Já tínhamos fracassado tantas vezes, já tinha visto morrer tanta gente que aquela era praticamente a única saída. Mas aparentava ser impossível. Os expedicionários caminharam para o oeste, tentando chegar ao território chileno. Chega uma hora que você não aguenta mais, você caminha 33 passos a 5.000 metros de altura e simplesmente sente que o coração está nas amígdalas. E aí você diz, tá, não posso mais, eu vou ficar aqui. Depois me pergunto, eu vou morrer aqui? Daí me esforço mais um pouco e aí você volta a se levantar e volta a continuar. E eu achei que eu ia morrer no gelo e na neve. Mas de repente chega uma parte que a neve acaba. E aí tem um rio, tem grama e tem uma lagartixa. 10 dias depois de sua partida, Roberto Canessa e Nando Parrado encontraram um tropeiro que lhes prestou ajuda. Roberto pesava 44 quilos a menos do que quando a aeronave se acidentou. A Força Aérea Chilena mandou helicópteros para resgatar o resto dos sobreviventes que ainda permaneciam na cordilheira. Desta maneira, em 22 de dezembro de 1972, quando chegaram ao Chile, o mundo ficou sabendo que 16 destas pessoas tinham sobrevivido e tinham vencido a morte. Eles tiveram que passar por perdas familiares, pessoas feridas que em outras circunstâncias poderiam ter se salvado e também morreram na frente deles, passaram frio, gente que morreu de hipotermia. E, bem, o que se conheceu depois, com o tempo, que eles tiveram que chegar a comer a própria carne humana que estava congelada para poder sobreviver mais alguns dias, porque não tinham absolutamente nada para comer, não sobrava nem uma migalha. Embora fosse impossível, 16 jovens sobreviveram ao acidente, à avalanche, ao frio e à fome. Mas como? Ou melhor, por quê?
O piloto dos helicópteros disse que nos salvamos porque não sabíamos que era impossível. Eu acho que é o destino, né? Se você tem uma mínima dúvida, é difícil sobreviver. O tempo todo era 1 segundo a mais, 1 minuto a mais, 1 hora a mais, 1 dia a mais. Se tivessem falado no primeiro dia que ficaríamos 73 dias na cordilheira, morreríamos automaticamente. Existem acontecimentos que não podemos entender. Aconteceu porque tinha que acontecer? Talvez a história seja acaso. Talvez nós mesmos somos o acaso. Ou talvez tenha alguém escrevendo a nossa história. E até hoje me pergunto... quem é que decide? Quem vive e quem morre? E que critério usa que a razão não entende, a razão humana entende para essa escolha? É sorte? É desejo divino? É parte do mistério, do milagre? Não, é inexplicável. Por que sobrevivemos não tem explicação. Modo retrato tirado direto do vídeo. Isso é diferente. Te falei. Todos em algum momento já escutamos histórias de pessoas que, diante de uma experiência próxima da morte, veem passar a vida em alguns segundos, ou são ofuscados por uma luz ao final de um túnel. Mas e se eu disser que algumas pessoas regressam com uma visão do além muito mais perturbadora? Bogotá, Colômbia, 19 de fevereiro de 2018. A atriz e humorista Fabiola Posada Pinedo estava gravando um episódio do programa de televisão no qual trabalhava. Parecia um dia normal, até que sofreu não um, nem 2, mas 3 infartos. Eu sofri um caso de desnutrição oculta. Me mandaram imediatamente para uma clínica e o médico que me recebeu disse assim para minha filha: a sua mãe está agonizando. A gente está perdendo ela. Começava aí o processo, a viagem para a morte. Fabiola Posada é conhecida como humorista na Colômbia, mas não é só isso. Ela é jornalista, é empresária e foi política. Fabiola Posada é uma das mulheres mais importantes dos meios de comunicação da Colômbia dos últimos 40 anos. Depois de sofrer 3 infartos, a equipe médica rapidamente prestou assistência a Fabiola. Mas o prognóstico sobre sua saúde era desanimador. Todos os órgãos, todo o sistema imunológico, todo o sistema digestivo, enfim, todo o corpo dela começava a falhar. Então aí sim, ela entra em um estado muito crítico e em um estado quase vegetativo. Mas o que parecia ser o fim, poderia ser, na verdade, o começo de uma viagem assustadora. Enquanto no hospital, seu marido e os médicos viam como a vida de Fabiola ia se acabando, ela acordou em um lugar que, segundo ela, era muito parecido com o inferno. De repente, eu me encontrei numa espécie de caverna, era tipo uma gruta. Era um lugar sombrio, com uma iluminação que parecia ser com umas tochas. E eu me encontrei de frente com a primeira pessoa. Olhos pretos, barbudo, cabelo comprido. Ele ria de mim. Eu via a maldade na cara dele. Era como se tivessem colocado uma tela na minha frente. Me mostraram as minhas más atitudes da vida. Até as coisas boas, que eu achava que eram pecados perdoáveis. Apareceu tudo ali. Eu fui caminhando e eles me fizeram entrar numa jaula redonda. Depois disso, eles giravam e me chicoteavam, diziam: toma, você não se comportou bem, toma! Fabiola afirmou ter sofrido castigos físicos e maus tratos destes seres infernais. Ao mesmo tempo,
seu marido observava como seu estado de saúde piorava. Começa, digamos, com o seu organismo tendo um episódio crítico com os rins. Neste momento, ela está se envenenando com os seus próprios líquidos, enfim, e decidem fazer uma diálise nela. Enquanto o marido e os médicos tentavam manter Fabiola com vida, ela parecia estar pagando seus pecados em um horroroso mundo dos mortos. E de repente eu estava num caminho muito estreito e lá no fundo muitas pessoas. Eram almas penadas. Elas estavam lá e choravam e gemiam e se lamentavam e tinha muita dor, muito arrependimento, tinha muita dor naquele lugar. Fabiola fala do inferno e o mais interessante é que a narração de Fabiola do inferno se parece muito com a dos infernos das culturas clássicas. Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, isso não foi uma ocorrência individual particular de um florentino. O que ele faz é recolher múltiplas experiências que chegaram a ele de maneira direta e que ele também de alguma maneira obteve com as suas pesquisas. O tenebroso percurso que Fabiola afirma ter feito pelo inferno começou a se estender no tempo. E isso parecia ter consequências devastadoras em seu estado de saúde. Nem sei quanto tempo passou, porque o inferno é totalmente atemporal. Bem, ela ficou em coma 23 ou 24 dias, mais ou menos. Tanto os médicos quanto os parentes veem que a Fabiola não evolui absolutamente nada. Bem, decidimos desligar os aparelhos no momento em que absolutamente todos os órgãos dela começam a falhar. Os médicos chamaram meu marido Polídia e disseram para ele: não podemos fazer mais nada. A Fabiola não responde a nenhum tratamento. O Polídia aceitou a proposta de desligarem mesmo todos os aparelhos e me deixar morrer tranquilamente e em paz. Fabiola Poçada Pinedo estava em coma fazia 23 dias. No entanto, ela se mantinha consciente em outra realidade. O marido dela, sem saber, assinou a autorização para desconectar Fabiola. E nesse momento, algo inexplicável aconteceu. Quando começaram a desligar os aparelhos da Fabiola, os médicos e a equipe começaram a chamá-la. Fabiola, Fabiola, acorda. Os médicos estavam acompanhando uma morte sem agonia. Mas aconteceu uma coisa. Algo que eu tenho que descrever como algo maravilhoso. Eu só conseguia ver uns roupões brancos e um semicírculo bem nos pés da minha cama. Atrás dos médicos, eu comecei a ver algo que brilhava como uma luz muito linda, como se estivesse iluminando um cristal, uma figura de prata. Quando eu consegui enxergar, eu vi um ser lindo, com asas. E então esse arcanjo fala comigo e me diz: tudo vai ficar bem. Trago boas notícias para você. Me ligam da clínica, me perguntam onde eu tô, me dizem para ir urgentemente para lá. Eu estava entrando na clínica, quando eu entrei, ela estava sentada. Ela estava lúcida, com os olhos totalmente abertos. Assim que eu entrei, me disse: oi, amor. E os médicos disseram: a gente desligou, a gente não sabe, mas ela voltou sozinha. Como se chama isso? Um milagre. Dizem que simplesmente ela começou a acordar novamente todos os órgãos e já não precisava de respirador, não precisava de absolutamente nada, incluindo a diálise. Fabiola Poçada Pinedo afirma ter visitado o inferno durante o tempo em que permaneceu em coma. Mas isso é possível? Ou pode ter sido uma alucinação causada por seu frágil estado de saúde? Eu acho, depois de pesquisar dezenas de casos sobre experiências próximas da morte, que há algo que acontece. Nenhum deles mente. É um problema no cérebro, é a falta de oxigênio, é a nossa alma. Eu realmente não tenho a menor ideia, mas acho que existe alguma coisa. Eu não estava sonhando.
Eu não estava delirando, eu vivi aquilo e recordar isso me faz muito mal. E me deixa mal assim porque foi horrível essa experiência. Eu jamais vi o túnel, mas eu sei que eu saí desse mundo e me levaram para prestar as minhas contas lá no inferno. E eu voltei para cá não só com a missão de contar a minha história, mas também com a missão de seguir protegendo. Eu tenho que proteger tudo que aparecer no meu caminho. E eu quero viver alguns anos mais. Fabiola Poçada Pinedo esteve em coma durante 23 dias. No entanto, parece que ganhou uma segunda chance. Ela realmente ficou esse tempo no inferno? E se ficou, teria voltado para nos ensinar que devemos ter cuidado com nossas ações, porque algum dia seremos julgados por elas. A medicina está repleta de casos nos quais os pacientes falecem na mesa de cirurgia e os médicos conseguem revivê-los. Mas o que pode fazer um simples homem diante de uma pessoa que tem um punhal cravado no coração? Bogotá, Colômbia, 20 de outubro de 2013. Javier Vanegas entrou no armazém de Corabastos onde trabalhava. O que Javier não sabia era que ele estava prestes a morrer. O Lázaro de Corabastos é um dos casos mais enigmáticos da história da Colômbia. Corabastos são armazéns e armazéns e armazéns cheios de comida. A porta 6 e a porta 4 do Corabastos se transformaram em uma boca do que há de pior: droga, prostituição, armas. E aí trabalhava um reciclador. O nome dele é Javier Vanegas. Aí, nessa porta tão perigosa, ele foi apunhalado. Javier Vanegas teve uma briga com uma mulher do mercado e recebeu uma facada no peito, bem na altura do coração. Ele quase morre pela hemorragia e é levado rapidamente a um hospital mais próximo, mas não podem fazer nada por ele, porque não há como ajudá-lo. Nesse momento, aparece um milagre. E, na verdade, já estava nas últimas, porque o que eu cheguei e disse à minha mulher foi: querida, amo muito você, amo muito meu filho e as minhas filhas, cuide deles por mim. Quando me fizeram entrar na sala de cirurgia, chegou o Dr. Ramírez, me corta com bisturi. Eu dormi e é a última coisa que me lembro. No entanto, Javier Vanegas não estava dormindo, estava morto. O corpo do Javier Vanegas estava morto. Inclusive, o coração se dilatou e se mostrou cadavérico. Abriram o peito dele, separaram o externo, tiraram o coração e o Dr. Miguel Ramírez fez algo que poucas vezes se faz. Com as suas próprias mãos, ele fez uma massagem cardíaca. A Organização Mundial da Saúde diz que só se pode fazer isso por 20 minutos. Depois, deve-se declarar o óbito da pessoa. Até que depois de 46 minutos, Javier Vanegas acordou. É um dos poucos casos de ressuscitação desse tipo na história do mundo. Javier esteve morto durante 46 minutos e depois ressuscitou. Mas apesar de seu corpo ter recuperado as funções vitais, os médicos temiam que seu cérebro tivesse graves sequelas devido ao prolongado tempo que passou sem receber oxigênio. Durante um processo pelo qual, por exemplo, o coração para, deixa de chegar sangue ao corpo, incluindo o cérebro. O cérebro precisa de muita energia o tempo todo, um monte de sangue, um monte de oxigênio, e vai literalmente se desligando. Como é seu nome? Meu nome é Javier Vanegas. E quantos anos você tem? Tenho 39, 3 filhos. E você já quer ir embora? Sim. Mas fico feliz que você já esteja muito bem. Quando Javier Vanegas ressuscitou, os médicos acharam que ele ia ter problemas neurológicos. E achavam que esse senhor talvez fosse ficar como um vegetal.
porque é muito comum isso acontecer. O estranho é que poucos minutos depois, quando Javier Vanegas acordou, ele fala. E a primeira coisa que disse foi: venho do céu. Javier Vanegas sofreu uma ferida mortal e morreu na sala de cirurgia. No entanto, ele afirma que quando seu coração parou de bater, ele recebeu uma misteriosa visita que o acompanhou até o paraíso. Como isso pode ser possível? Ele realmente esteve morto. Então acontece algo maravilhoso na minha vida, no meu ser. Algo sobrenatural, não sei. Quando aparece o Messias. E ele pega na minha mão. Começamos a ir a uma montanha em forma de caracol. Quando aparece algo maravilhoso. O paraíso. E nesse momento, a felicidade pra mim era ficar lá, sabe? Mas Messias me dizia assim, apertando a minha mão, ele me dizia que não era o momento de eu ficar lá. Porque eu tinha que vir aqui pra Terra pra compartilhar essa visão que Deus estava me dando. Quando acordei, chorava de felicidade. Após permanecer clinicamente morto durante 46 minutos, de maneira incrível, Javier Vanegas despertou sem nenhuma sequela neurológica. O Dr. André Ramírez, ele me dizia: Javier, eu nunca tinha visto algo assim como o que vivi com você, Javier. Eu operei durante 26 anos no Hospital Kennedy. Tenho que acreditar na ciência. Eu realmente não tenho uma explicação científica porque o coração do Javier se dilatou. Era um coração morto, ele era um cadáver. Os cirurgiões do Hospital Kennedy decidiram replicar a experiência de Javier e nenhum paciente sobreviveu. Eu realmente tenho que admitir que aqui houve algo extra-acadêmico, algo extra-científico que não conseguimos explicar, porque o que aconteceu com Javier? O destino é um conceito que atravessa todas as culturas. A possibilidade da minha vida estar escrita. Eventos como os de Javier Vanegas nos levam a pensar se talvez alguém, em algum lugar, nos dita o que vai acontecer com a gente. Eu penso que eu voltei à vida porque eu tenho muito para ensinar. Que sim, é possível largar, é possível sair das drogas. Que sim, é possível ser uma pessoa diferente. Então, eu acho que foi um chamado de Deus. E uma visão que me diz que o paraíso existe porque eu vivi. E se Deus me deu essa visão, é porque ele realmente existe. Realmente existe um ser divino que escolhe quem morre e quem não? E se for assim, qual será a medida com que toma essas decisões? As estatísticas afirmam que é mais provável ter um acidente de bicicleta que de avião. Mas, no entanto, em quase todos os acidentes andando de bicicleta, o pior que pode acontecer é alguém terminar com o joelho machucado. E, pelo contrário, na maioria dos acidentes com aviões, há vítimas fatais. Durango, México, 31 de julho de 2018. O casal Rômulo e Alma Campuzano chegam ao aeroporto para fazer uma viagem para a cidade do México. No entanto, eles nunca chegariam ao seu destino. A gente tinha uma viagem programada e quando faltavam 2 dias, eles vêm e nos avisam que foi adiada. E passam a viagem para o dia 31 de julho. Mas, infelizmente, a gente a perdeu. Perdemos o avião. E quando a gente chegou no aeroporto, eles disseram que iam colocar a gente no próximo voo. Depois de 2 cancelamentos, Alma e Rômulo finalmente conseguiram embarcar em seu voo. O avião se dirige para a pista, sinto o impulso do avião
e vejo pela janela que já estava chovendo. No momento que o avião se levanta do chão, se escuta que a chuva se intensifica, se ouve o granizo batendo nos vidros. Deu para escutar também um estrondo muito forte, muito intenso. E de repente se sente um impacto muito forte, como se deixasse cair de um teto a 10 metros em uma cadeira. Muita gente desesperada, crianças gritando, bebês chorando, porque o avião estava cheio, bem cheio. E eu pensei, isso não tem remédio. Ponto final. Eu esperava o golpe final. Eu pensei que eu ia morrer. Por isso me encomendei a Deus. O voo AM-2431 da Aeroméxico decolou e subiu 30 pés. Mas em menos de 4 segundos, caiu impactando no concreto e se arrastou 400 metros ao longo da pista, até que bateu em um monte de terra que conseguiu pará-lo. O momento em que o avião para, aí foi onde eu disse: seja lá o que tiver acontecido, já aconteceu. Mas logo volto a entrar em pânico quando vejo o avião pegando fogo. E o avião pegou fogo na parte de trás e todo mundo quer, então, sair correndo. Teve gente que, ao passar, queimou os pés, porque o chão do avião estava profundamente quente. Nesse ponto, as 2 asas do avião já tinham pegado fogo. Eu sentia um formigamento nas costas, porque eu esperava a explosão. E a aeromoça abriu a porta e começou a dizer que a gente tinha que sair. Nesse dia, éramos 103 pessoas dentro desse avião. E todos estávamos vivos. O serviço de emergência do aeroporto de Durango agiu com rapidez e conseguiu evitar que o Embraer 190 explodisse. A análise posterior dos especialistas determinou que o voo foi vítima de um fenômeno assustador, conhecido como wind chill. É um vento cruzado, uma rajada de vento que, em vez de elevar o avião, o jogou sobre a cabeceira da pista. Quando você decola, você tem que decolar contra o vento. O que acontece com o wind chill é que quando o vento muda de uma hora para outra repentinamente, o vento de frente pro vento por trás, o que acontece é que a asa acaba perdendo a sustentação e o avião cai. Mas quando esse fenômeno acontece e o avião cai, esse golpe é muito forte para a coluna e também para todos os órgãos internos. Você está a 300 km por hora e de repente você está a 0. De fato, está comprovado que é um dos acidentes mais graves. E bom, nesse acidente não existiram vítimas mortais. E isso é um milagre. Os acidentes aéreos são muito pouco frequentes. No entanto, costumam deixar um número muito alto de vítimas fatais. Incrivelmente, as 103 pessoas que estavam a bordo do voo AM-2431 da Aeroméxico conseguiram sobreviver. Mas como? Ou melhor, por quê? Houve mudanças importantes na minha vida. Tento fazer o meu trabalho com mais prazer. Quando ando entre as plantações da minha horta, me sinto muito satisfeito. Eu era um bronco, sabe? E agora se vejo um pombo na minha frente, eu paro o meu carro e desço. Eu digo que o acidente me deixou assim. Eu acho que Deus tem algo destinado para nós. Nós temos uma tarefa. E eu acho que o tempo vai nos mostrar. Eu mudei 3 vezes de voo para poder chegar ao voo do acidente.
E fiz isso sem querer. Foram coincidências, foi tudo por acaso. E acho que estava predestinado que eu tinha que ir nesse voo. Todos temos nosso dia e hora marcada. Porque vamos morrer. Ninguém se salva. O que acontece é que não sabemos quando vai ser. A pergunta de 1 milhão não é essa, acho. Mas a pergunta de 1 milhão é se existe vida depois da morte ou alguma forma de sobrevivência. O que, bem, isto abre um leque de respostas que não podemos negar. Somente a investigação no futuro vai poder revelar o que acontece depois da morte. Eu acho que Deus tem definido quando cada um de nós vai morrer. Cada um de nós. Eu chamo de Deus. Você pode chamar de universo, você pode chamar de forças astrais ou, não sei, destino? Mas eu acho que sim, que Deus já tem definido o dia de nossa morte. Existem certos relatos que parecem confirmar que em algum lugar já estão escritas a data e a hora da nossa morte. Se for assim, você desejaria conhecer a sua? Você acredita em Deus? E se acredita, acha que ele já escreveu a hora da sua morte? Ou o que poderia acontecer então se o acaso mudasse os seus planos? Poderia interceder para que sua vontade seja feita? São Paulo, Brasil, 2008. O engenheiro mecânico Marcílio Abade começou a sofrer um forte mal-estar físico. Via em dobro, tinha intensas dores de cabeça e convulsões. O futuro de Marcílio parecia comprometido e sua saúde piorava dia a dia. Ele foi internado, diagnosticado com uma infecção no cérebro e 8 abscessos e hidrocefalia, 2 enfermidades bastante graves. Ele perdeu parte dos movimentos, começou o tratamento com antibióticos, mas apesar disso, a situação continuou piorando. E aí foi levado de imediato já para UTI, para poder já iniciar o tratamento farmacológico antes do procedimento cirúrgico. E foi onde tudo começou. Apesar dos riscos, o Dr. João Luiz Cabral decidiu realizar uma intervenção cirúrgica em Marcílio. No entanto, nada o prepararia para o que estava a ponto de acontecer. No dia que o Marcílio seria operado, algo inexplicável aconteceu. No momento da indução anestésica, né, eu vou buscar o catéter para poder fazer a cirurgia, coisa de 3 minutos. Achei o catéter, quando eu voltei, me deparei com o paciente sentado, olhando para mim. Doutor Cabral, o que o senhor vai fazer comigo? Eu falei, eu ia te operar. Peguei o paciente de imediato, corri para a tomografia para ver o que aconteceu. E nesse momento, não tinha mais hidrocefalia. Sumiu. A equipe médica julgou então que não era preciso realizar o procedimento cirúrgico naquele momento e, felizmente, a situação evoluiu e o Marcílio se curou rapidamente então daquela grave doença. Depois de estar a passos da morte, aparentemente os abscessos e a hidrocefalia de Marcílio desapareceram em um instante. Mas como? A resposta poderia estar em uma visita que sua esposa fez nos dias prévios à operação. Naquele dia, eu estou chegando na paróquia e em seguida aparece a esposa do Marcílio, né? Chorando, aos prantos, né? Ela era minha paroquiana. Então eu disse para ela assim, Fernanda, vamos pedir a Nossa Senhora e a Santa Teresa de Calcutá. Naquele dia, eu tinha ido celebrar para as religiosas, né, da Madre Teresa de Calcutá. Quando eu saí das irmãs, as irmãs me deram uns santinhos, né, a oração, a relíquia. Aí eu tirei do bolso, né, rezamos juntos, né, logo ela saiu, passou em casa e voltou para o hospital. Fernanda colocou a imagem da Madre Teresa de Calcutá na maca de Marcílio e continuou rezando durante toda a operação. Poderia ter sido isso o que salvou a vida de seu marido.
Num primeiro momento, na minha convicção, tinha sido um milagre. Para a Igreja Católica, um milagre é um sinal de Deus na Terra. E os milagres requerem de um processo de investigação, em termos gerais, muito rigorosos. A Igreja Católica Apostólica Romana, hoje em dia e há muito tempo, tem um conjunto de investigadores científicos antes de dizer pode ser que seja um milagre. Após uma rigorosa investigação, a Congregação para a Causa dos Santos considerou que a repentina cura de Marcílio tinha sido alcançada graças à intervenção da Madre Teresa de Calcutá, confirmando dessa maneira seu segundo milagre que a levaria a ser santa em 2016. Então, depois de toda uma investigação, de todo um estudo, né? Aí o Papa, ele anuncia que tinha sido reconhecido como um milagre também, né? Milagre é tudo aquilo que ninguém fez até que alguém faça. Na literatura mundial, está descrito que até 2 abscessos houve cura com o tratamento da medicina. 3, impossível. 4, incompatível com a vida. Ele teve 8 abscessos. 8. O ser humano não é só o que vemos. Santa Teresa se colocava sempre como instrumento nas mãos de Deus. Mas o ser humano é um mistério. A Igreja Católica afirma que a misteriosa cura de Marcílio Haddad aconteceu graças a um milagre da Santa Madre Teresa de Calcutá. E isso para muitos poderia ser só uma questão de fé. No entanto, até hoje, a ciência não conseguiu explicar o que foi que aconteceu no cérebro de Marcílio. Muitas pessoas ao redor do mundo afirmam ter estado em uma situação em que sobreviver parecia impossível e ainda assim conseguiram. Será essa a prova de que tudo está escrito? Ou é o próprio acaso que em alguns momentos se alinha e parece seguir uma ordem? Seja qual for a resposta, eu posso garantir 2 coisas. Que mais cedo ou mais tarde todos morreremos. E que o que se encontra do outro lado continua sendo inexplicável.